E abrir aqui. Ai, vamos ver onde estávamos. Na página 185. Veja se vocês acham aí. E aí a gente vai começar do parágrafo as metáforas de Steck. Todo mundo achou? Sim? Então vamos lá. Põe aqui. As metáforas de Steck são banais, mas seu relato capta a atmosfera. A divergência e a dissensão pertenciam ao futuro. Com certeza, alguns dos primeiros membros consideravam plenamente apropriada tal terminologia teológica. As reuniões, rememorava Max Graf, seguiam um ritual definido. Primeiro, um dos membros apresentaria um texto. A seguir, eram servidos bolo e café preto. Havia charutos e cigarro na mesa, que eram consumidos em grande quantidade. Depois de um quarto de hora de conversas sociais, começava a discussão. A palavra final e decisiva era sempre dita pelo próprio Freud. Ana, a gente está na página 185, último parágrafo. Naquela sala havia uma atmosfera de fundação de uma religião. O próprio Freud era seu profeta, que fazia com que os métodos de investigação psicológica, até então prevalecentes, se mostrassem superficiais. Não era uma linguagem que Freud realmente apreciasse. Ele gostava de se considerar mais flexível, menos autoritário do que poderia ser qualquer profeta. Mas um sentimento de exaltação parece ter aderido ao grupo, e depois de poucos anos tornou-se sufocante a ponto de fazer com que alguns membros, como Graf, se retirassem, por mais que admirassem Freud. Aqui tem uma nota de rodapé. Em vista da persistente acusação de que Freud fundara uma religião secular, é digno de nota que Ernest Jones tenha considerado que tal crítica merecia ser encarada de frente. O nome de um dos capítulos de sua autobiografia chama-se O Movimento Psicanalítico, e ele observa que colocou a palavra movimento entre aspas para ridicularizá-lo, por assim dizer. A palavra aplica-se com propriedade a atividades como as dos movimentos oxfordiano, do movimento cartista e muitos milhares de outros, caracterizados pelo ardente desejo de promulgar crenças que são consideradas extremamente valiosas. Foi este elemento que deu origem à crítica geral de que nossas pretensas atividades científicas tinham mais precisamente a natureza de um movimento religioso e fizeram-se. Freud, evidentemente, era o papa da nova seita, se não um personagem ainda mais elevado, a quem todos deviam obediência. Seus escritos constituíam um texto sagrado, que exigia crença obrigatória por parte de supostos infalibilistas, que haviam passado pela necessária conversão, e não faltavam os heréticos que foram expulsos da igreja. Era uma caricatura um tanto óbvia a se fazer, mas o minúsculo elemento de verdade nela presente foi usado para substituir a realidade, que era muito diferente. Ainda tem gente hoje que acha que tem que ser assim, né? Que não pode questionar, que tem que ser uma coisa de uma fé cega, né? Não, se foi dito, foi dito. E aí defendem uma coisa que talvez hoje não faça mais sentido. Eu acho que é muito bom pensar no exemplo da questão de que ele atendia 6 vezes por semana. Qual a chance de alguém que mora em São Paulo, aquele trânsito caótico com a vida, como é hoje, fazer análise durante 1 hora, todos os dias, 6 vezes por semana? E aí não dá para dizer, né, que se faz uma vez não é psicanálise. É, mas é de uma outra maneira. É igual a questão do online. Né? Se é online, então não é psicanálise. Não. A gente precisou se atualizar. Então, a partir desse momento, né, que as coisas vão mudando,
Você precisa fazer a teoria dele avançar. Então, cabe, sim, questionamento, cabe modificar, cabe uma série de coisas. O recrutamento de novos membros para a Sociedade das Quartas-Feiras era feito por aprovação unânime, mas na atmosfera cordial dos primeiros anos era uma simples formalidade. Um membro apresentava outro. Poucos, muito poucos, saíam. Em 1906, ano em que Freud completou 50 anos, o número de membros subira a 17, e Freud sempre podia contar com uma dúzia deles para conversas animadas e cada vez mais agressivas. Em outubro daquele ano, o estilo da Sociedade das Quartas-Feiras se alterou sutilmente, mas de modo nítido. Ao iniciar seu 5º ano de existência, os membros decidiram contratar um secretário remunerado, Otto Henke, para registrar o comparecimento, manter as contribuições em dia e tomar longas notas de cada reunião. As notas de Henke registraram a discussão do grupo sobre casos clínicos, psicanálise de obras literárias e personalidades públicas, resenhas de novos lançamentos psiquiátricos e apresentações prévias de futuras publicações de membros. Havia noites confessionais. Em outubro de 1907, Maximilian Steiner, dermatologista e especialista em doenças venéreas, contou que sofreu todos os tipos de sintomas psicossomáticos durante um período de abstinência sexual, os quais desapareceram tão logo começou um caso com a mulher de um amigo impotente. Ah, né? Que amigo. Peraí, deixa eu só... Aqui. Outra vez, no início de 1908, Rudolf von Urban Stitz, que nomes difíceis, né? Tem umas coisas aqui que quase não dá para ler. Diretor de um sanatório, entreteve os membros colegas com um artigo extraído de seu diário sobre meus anos de desenvolvimento. Isso é, desenvolvimento sexual, até meu casamento, onde admitia a masturbação precoce e um certo gosto pelo sadomasoquismo. Freud observou secamente em seu comentário de encerramento que Urban Stitch havia oferecido uma espécie de presente ao grupo. Este aceitou sem pestanejar. A Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras orgulhava-se com esse tipo de autoexibição científica. Alguns membros que se filiaram depois de 1902 eram e continuam a ser obscuros, mas outros iriam contribuir para a formação da história psicanalítica. Entre eles, incluíam-se Hugo Hiller, livreiro e editor, que mantinha um salão para intelectuais e artistas, e finalmente acrescentou títulos de psicanálise à sua lista, e Max Graf, cujo filho de 5 anos viria a obter certo grau de imortalidade, como o pequeno Hans, um dos casos mais extraordinários de Freud. Estes faziam parte dos leigos, particularmente apreciados por Freud, temendo, como sempre, que a psicanálise pudesse virar o monopólio dos médicos. Outra coisa também importante, né, que ele sempre defendeu que aqui que não era só para médico, né, de que outras pessoas, então, poderiam estudar psicanálise, não sendo restringido ali a uma área da medicina. Mas alguns doutores na sociedade estavam destinados a assumir posições de destaque no movimento psicanalítico na Áustria e no exterior. Paul Federn, que rapidamente se converteu num dos adeptos de maior confiança de Freud na Sociedade Psicanalítica de Viena, revelou-se teórico original e influente. Isidor Sadiger, analista competente e companhia um tanto provocativa, apresentou seu sobrinho Fritz Wittels ao grupo. Eduard Hitchman, que ingressou em 1905, recebeu especial gratidão de Freud, 6 anos depois, pela exposição popularizada da psicanálise,
que diplomaticamente identificou o título como obra de criação de Freud, As Teorias Freudianas das Neuroses. Como Ferdinand Hitchman e mostrou-se, ao longo de todas as vicissitudes que viriam com os anos, um assistente de confiança. O recruta mais admirável foi, talvez, Otto Rank, mecânico formado, baixo, pouco atraente, atormentado durante anos por uma saúde precária, ele escapou às misérias de sua família judaica, pobre e infeliz, desenvolvendo uma sede inesgotável de conhecimento. Longe de ser um típico autodidata, tinha excepcional inteligência e capacidade de absorção. Lia tudo. Alfred Adler, médico de sua família, apresentara-lhe os textos de Freud, e Henk devorou-os. Ele os deslumbraram, parecendo oferecer a chave de todos os enigmas do mundo. Na primavera de 1905, quando estava com 21 anos, ele ofertou a Freud o manuscrito de um livrinho, O Artista, uma tentativa de aplicação no campo da cultura das ideias psicanalíticas. Pouco mais de um ano depois, instalara-se como secretário da Sociedade das Quartas-Feiras. Freud assumiu um interesse paternal por ele. Afetuosamente, traindo um leve toque de condescendência, ele o tratava como o pequeno Henk, empregando-o como auxiliar na revisão de seus textos e benevolamente facilitando seu caminho, fazendo-o frequentar tardiamente o liceu e a Universidade de Viena. Na Sociedade das Quartas-Feiras, Henk não era um mero escrivão. Em outubro de 1906, seu primeiro mês ali, ele apresentou consideráveis excertos de sua volumosa monografia a ser publicada, sobre o tema do incesto na literatura. Houve, talvez, mais perdas do que ganhos durante o período da presença de Henk, embora não por sua causa. As reuniões estavam ficando irritadiças e mesmo acrimoniosas, à medida que os membros disputavam posições, alardeavam a própria originalidade ou expressavam antipatias pelos colegas com uma hostilidade brutal, de franqueza analítica. Galera, devia ser difícil, né? O Freud, na verdade, parece que era difícil, né? Ele brigava com o pessoal. No começo de 1908, um grupo manteve discussões formais destinadas a reformar os procedimentos e debateu uma proposta de se abolir o comunismo intelectual. Doravante, cada ideia deveria ser identificada como propriedade privada de seu criador. Freud propôs uma solução de compromisso, que as contribuições de cada membro fossem tratadas como seu autor quisesse, como bem comum ou privado. Ele, pessoalmente, declarou Freud, ainda se mantinha disposto a colocar em domínio público tudo o que dissera. Outros membros foram menos generosos e menos contidos. Em dezembro de 1907, numa noite típica, Sadier leu um artigo onde analisava o poeta suíço Conrad Ferdinand Meyer, do século XIX, enfatizando o amor não correspondido de Meyer pela sua mãe. Embora esse tipo de análise edipiana fosse condizente com os hábitos intelectuais do grupo, os colegas de Heidegger consideravam sua exposição grosseira. Ferdinand declarou-se ofendido. Steckel mostrou-se chocado e protestou contra simplificações excessivas que apenas prejudicariam a boa causa. Whittius saiu em defesa do tio e censurou essas irrupções pessoais de raiva e indignação. A disputa levou Freud, que tinha suas próprias reservas a respeito do artigo de Heidegger, a aconselhar moderação. Quando julgava necessário, ele sabia ser arrasador, mas preferia guardar suas armas mais poderosas para grandes ocasiões. Heidegger, exasperado pelo tratamento que havia recebido, reagiu expressando desapontamento. Esperara algo instrutivo e levava para casa apenas alguns insultos.
Olha só também, outra coisa que se vê ainda nos dias de hoje, né? Às vezes a pessoa fala uma coisa, achando que está certo, tem toda uma construção por trás daquilo, às vezes ela está errada mesmo, mas a forma como isso é conduzido tem muita diferença, né? Existe o fato de você poder instruir, o fato de você falar, não, você não presta para nada, tudo que você fez está tudo errado, você é burro, né? Tem gente que faz assim, meu Deus, é um idiota se fez tal coisa. Você fica meio assim de tipo, opa, vamos lá, né? As coisas não precisam ser dessa maneira. Na faculdade tinham alguns professores que tratavam assim, sabe aquelas caras de que pergunta idiota? E aí o próximo que queria perguntar vinha naquele tipo, não vou me atrever, né? Não vou nem perguntar. Uma vez eu fiz um curso também que estava lá a pessoa que estava dando curso e uma pessoa que estava fazendo, teve um recorte de algum caso que eles trouxeram a partir de um conceito, e aí eles começaram a entrar numa conversa de tirar sarro do analista que supostamente fez aquilo, porque quando alguém te diz, ah, meu analista fez tal coisa, você não sabe se foi exatamente daquele jeito, que ele foi exato, assim, que ele falou, porque você não estava lá, né? E a gente não pode dizer tá errado e ponto, porque você não sabe, né? Você realmente não estava lá. E eles tiraram sarro e falaram, o analista que faz isso é um idiota, não é um analista. Eu pensando, cara, a gente não sabe, né? Tem que ter muito cuidado. E se alguém faz daquele jeito, já fez aquilo, já se viu numa situação parecida, essa pessoa já perdeu o curso, porque ela não vai falar mais nada, não vai perguntar mais nada, porque ela já vai se colocar no lugar de idiota também, né? Já se coloca nesse lugar de bom. Então, tudo que eu faço tá errado. E aí, não estou dizendo que a gente tem que tratar como, né, pode fazer qualquer coisa. Sempre tem que ter esse cuidado, né? Que pode fazer qualquer coisa, mas às vezes a gente precisa ouvir outra pessoa. Para ela, de repente, fez sentido e ela fez aquilo porque ela não sabe fazer. Se não tiver ninguém para instruir, ela vai continuar fazendo. E aí é muito fácil também a gente colocar nesse lugar, né? Fulano é burro, não sabe fazer. Pronto, acabou. Não, não precisa ser assim. A gente já teve no lugar do não saber. Todo mundo começa a não saber. Em 1908, essas reuniões acerbas não eram nada raras. Em demasiadas ocasiões, a veemência compensava a falta de profundidade. Mas as decepcionantes manifestações da sociedade das quartas-feiras não eram simples sintomas do manto com que a mediocridade tende a envolver qualquer grupo. O atrito entre indivíduos sensíveis, muitas vezes hábeis, necessariamente provocaria faíscas de hostilidade. E mais, o tema provocativo da investigação psicanalítica, tocando cruamente nos pontos mais solidamente preservados da psique humana, estava cobrando seus tributos e gerando uma irritabilidade difusa. Afinal, nenhuma das pessoas que, nesses anos heróicos de exploração, invadiam atrevidamente e sem tato os mais íntimos santuários próprios e de terceiros, havia sido analisada. O tratamento de Steckel com Freud fora curto e incompleto. Freud, evidentemente, tinha feito sua autoanálise, mas ela, por sua própria natureza, era irreprodutível. Os outros, que em sua maioria poderiam ter recorrido à análise, não tinham desfrutado de seus benefícios. No começo de 1908, Max Graf observou com tristeza: não somos mais os companheiros que fomos outrora. Neste mesmo tempo, Freud, ainda a autoridade inconteste sobre suas tropas inquietas, havia tentado dar conta dessa nova situação, propondo dissolver o grupo informal e reconstituí-lo como a Sociedade Psicanalítica de Viena. Essa reorganização daria aos membros que haviam perdido o interesse ou não partilhavam mais dos propósitos de Freud uma oportunidade de renunciar discretamente. Era um expediente polido, nada mais. Freud não teria como obrigar os outros a se elevar acima de seu nível natural.
Em dezembro de 1907, Karl Abraham fora convidado pela primeira vez para uma reunião e comentou de modo perspicaz e impiedoso com seu amigo Max Eichmann. Não estou muito impressionado com os adeptos vienenses. Estive na sessão de quarta-feira. Ele está muito à frente dos outros. Sádger é como um discípulo do Talmud. Interpreta e observa cada regra do mestre com rigor judaico ortodoxo. Entre os médicos, o Dr. Federer foi o que me provocou melhor impressão. Steckel é superficial, Adler unilateral. Wittels trafica demais com a fraseologia. Os outros são insignificantes. O jovem Henk parece muito inteligente. O Dr. Graff também. Na primavera de 1908, Ernest Jones viu com seus próprios olhos e concordou. Mais tarde, lembrou que, ao visitar Viena e observar pela primeira vez o grupo das quartas-feiras, não havia ficado altamente impressionado com os discípulos vienenses de Freud. Do frio distanciamento de um ponto de vista externo, eles pareciam um séquito indigno do gênio de Freud. Mas na Viena daqueles dias, tão cheia de preconceitos contra ele, era difícil conseguir um discípulo que tivesse uma reputação a perder, de modo que ele teve de pegar o que conseguiu. Houve intervalos brilhantes. Entre 1908 e 1910, entre os novos membros incluíam-se Sándor Ferenczi, de Budapeste, Viktor Taussky, talentoso jurista, mas seriamente neurótico, um mestre-escola social-democrata, Karl Furtmüller, e o espirituoso advogado Hans Sachs. O número de membros aumentou muito com a afluência de visitantes que precipitavam a Viena para conhecer Freud e assistir às sessões noturnas de quarta-feira. Os suíços, psiquiatras e estudantes avançados de medicina que trabalhavam em Zurique e outros lugares da Suíça já tinham vindo em 1907. Freud saudou-os. Max Eichmann, Carl Jung, Ludwig Biswanger, Karl Abraham, com os mais interessantes dentre seus novos adeptos. No ano seguinte, outros visitantes importantes para o futuro da psicanálise vieram a fim de conhecer Freud e seu grupo. A. Brill, o tradutor e apóstolo americano de Freud, Ernest Jones, que viria a se tornar seu mais influente defensor na Inglaterra, e o pioneiro da psicanálise na Itália, Eduardo Weiss. Freud considerava simplesmente doloroso o contraste entre essas aves de arribação e os membros regulares de Viena. Embora muitas vezes deixasse que seus desejos afetuosos superassem sua experiência de avaliar as pessoas, ele não se iludia quando a seu séquito local. Depois de uma reunião noturna, numa quarta-feira de 1907, ele disse, visivelmente desencantado, ao jovem psiquiatra suíço Ludwig Biswanger: então, agora o senhor viu a turma. Talvez houvesse uma pitada de sutil lisonja nesse sucinto comentário zombeteiro. Freud estava cortejando seus novos defensores suíços, mas Biswanger, relembrando a cena muitos anos depois, ofereceu uma leitura mais caridosa e provavelmente mais apurada. O episódio lhe demonstrou o quanto Freud ainda se sentia isolado no meio dessa multidão. Todos os meus vienenses, disse Freud implacavelmente a Abraham em 1908, não vão chegar a nada, exceto o pequeno Henk. Havia algumas personagens promissoras entre os vienenses: Henk, Federer, Sachs, talvez Hitler, Heschmann e mesmo Taussky. Mas conforme passavam os anos, Freud investiu cada vez mais sua esperança no exterior, com os estrangeiros. E aqui começa outro capítulo, outro capítulo não, é outro subtópico aqui, os estrangeiros. Vamos ver? É grande esse, mas a gente continua e para depois uma parte que faça um sentido.
4 desses estrangeiros, Max Ettgen e Cara Abraham de Berlim, Ernest Jones de Londres e Sandor Ferenczi de Budapeste, iriam carregar a bandeira da psicanálise ao longo de anos de árduo serviço em prol da causa, publicando, debatendo, organizando, levantando fundos, formando candidatos, fazendo suas próprias contribuições clínicas e teorias interessantes, e às vezes problemáticas. Em acentuado contraste com a dramática colaboração e o não menos dramático choque que marcaram as relações de Freud com Jung, a associação desses 4 homens foi, ainda que por vezes um tanto tensa, altamente proveitosa para ambos os lados. Max Eichmann foi o primeiro dos suíços a visitar a Bergasse 19. Era um judeu russo próspero, generoso e modesto que estudava medicina em Zurique e havia escrito a Freud no final de 1906, apresentando-se como subassistente no Hospital de Doenças Mentais Burglosigny, cujos superiores, professor Breuer e Dr. Jung, haviam chamado sua atenção para os textos de Freud. Um atento estudo deles persuadiu-me, cada vez mais assombroso, o alcance de sua concepção da histeria e do grande valor médico, o grande valor do método psicanalítico. Freud, como de hábito, não tardou a manifestar seu prazer em ver um jovem atraído pelo conteúdo de verdade de nossa doutrina. Naqueles dias, Freud se via como um pescador de homens e fazia o máximo para se comportar à altura dessa autodesignação bíblica. Em fevereiro, oh meu Deus, em janeiro, tô doida. Então, é porque janeiro não acabou nunca, tô com janeiro na cabeça, mas agora acabou. Em janeiro de 1907, Entgen veio a Viena para uma consulta referente a um paciente intratável e ficou na cidade por 2 semanas. Estava iniciada sua amizade com Freud, solidificada por algumas sessões analíticas das menos convencionais. Freud levava Entgen para passear por Viena, e enquanto andavam, analisava o novo adepto. Esta, exclamou Ernest Jones mais tarde, relembrando a informalidade daqueles dias, foi a primeira análise didática. No outono de 1909, depois de mais algumas perambulações analíticas com Freud, Entgen mudou de Zurique para Berlim, seguramente como aluno de Freud. Sua clínica aumentava devagar. Ocasionalmente pedia a Freud que lhe recomendasse pacientes, e Freud o atendia. Em troca, Entgen inundava Freud de presentes. Durante 3 dias, escreveu Freud animadamente a seu pupilo de Berlim, no começo de 1910. Vem chovendo obras de D em minha casa. Entgen enviava a Freud um livro de Dostoiévski, atrás do outro, chamando particularmente a atenção para Os Demônios e Os Irmãos Karamazov. A correspondência entre os dois tornava-se afetuosa e íntima. Sei que o senhor se manterá fiel a mim, assegurou Freud a Entgen em julho de 1914. Somos um pequeno grupo que não inclui nenhum devoto, mas também nenhum traidor. Ele nunca teve motivos para lamentar sua fé em Entgen, que tornou um dos patronos mais generosos da psicanálise durante a vida de Freud. O aliado mais próximo de Entgen em Berlim, Cara Abraham, tinha de lutar pela independência financeira que estava garantida para seu amigo de toda a vida. 4 anos mais velho do que Entgen, ele nascera na cidade portuária de Bremen, em 1877, numa família judaica havia muito estabelecida na Alemanha. O pai, professor de religião, tinha uma mentalidade excepcionalmente aberta para sua época. Quando Cara Abraham, prestes a se definir como psiquiatra, informou de que não iria mais observar o sabá e outras práticas religiosas judaicas, o velho Abraham disse ao filho que obedecesse sua própria consciência. Como atento sentinela psicanalítica, por vezes, Abraham se mostrara bem menos tolerante do que seu pai.
Os colegas analistas consideravam-no calmo, metódico, inteligente e sem se entregar a especulações ou efusões. Talvez fosse um pouco frio. Ernest Jones descreveu-o como emocionalmente autocontido, mas a reserva de Abraham permitiu-lhe trazer autocontrole e bom senso a um movimento de grandes necessidades de tais qualidades. Citando novamente Jones, ele era certamente o membro mais normal do grupo, em torno de Freud. Sua jovialidade tornou-se quase proverbial entre os colegas. Freud, que muitas vezes se aquecia ao sol dos luminosos prognósticos de Abraham, chamava-o de otimista incurável. Abraham chegou à psiquiatria pela via da medicina. Encontrou Freud pela primeira vez em 1907, quando estava com 30 anos, e o encontro mudou sua vida. Durante 3 anos, trabalhara em Burgorze, o Hospital de Doenças Mentais perto de Zurique, onde Jung era o médico residente-chefe. Mas após se colocar sob a influência de Freud, arriscou-se a abrir uma clínica psicanalítica particular, em Berlim. Era um passo delicado para Abraham, num país totalmente dominado pela psiquiatria tradicional. Aqueles ridicularizados por Freud como a ralé oficial de Berlim pouco conheciam sobre a psicanálise, e o que conheciam detestavam. O senhor deve estar lutando duramente em Berlim, notou Ernest Jones a Abraham em 1911, escrevendo-lhe de Londres para lhe oferecer solidariedade. De fato, como Freud observou com admiração, durante alguns anos, Abraham foi o único psicanalista praticante na capital alemã. Abraham, sempre esperançoso contra todas as esperanças, não precisava de grandes encorajamentos. Mas Freud, em parte para manter seu próprio ânimo elevado, mandou-lhe de Viena palavras de estímulos. As coisas sairão bem. Com o temperamento otimista que devia ter, Abraham recebeu bem qualquer leve sinal de apoio. Quando o psiquiatra berlinense Otto Julius Burger apresentou uma palestra defendendo ideias psicanalíticas, no final de 1907, Freud escreveu-lhe uma carta de agradecimento pela sua coragem. Animado por esses minguados sinais positivos, Abraham fundou a Sociedade Psicanalítica de Berlim, em agosto de 1908, com um total de 5 membros. Além dele, incluíam-se Julius Burger e o combativo sexólogo Magnus Hirschfeld. Desde o início, Freud ofereceu bons conselhos. Insistiu com Abraham que não permitisse o desagrado reinante em relação a Hirschfeld e criasse prevenções em si contra esse apaixonado partidário, nada desinteressado dos direitos homossexuais. A relação entre Freud e Abraham não se reduzia a assuntos psicanalíticos. Ambos com suas famílias logo se tornaram suficientemente próximos para trocarem visitas, e Freud mostrava uma preocupação paternal com os filhos de Abraham, que tem nota de rodapé. A viúva de Abraham lembrava que o professor tinha grande interesse pela saúde e desenvolvimento de nossos filhos, e também frequentemente contava com os acontecimentos em sua família. Quando nos visitou depois do Congresso de Haia, em 1920, deu-nos o que havia sobrado de uma quantia oferecida para ele pela sua estada na Holanda, e pediu-me para comprar bicicletas para os nossos filhos como presente de Natal, e assim atender aos desejos do coração deles. Aí ele é fofo, né? Tem vezes que ele parece muito difícil, vezes que ele parece muito fofo. Em maio de 1908, ele podia dizer agradecido de Abraham. Minha mulher comentou comigo a cordial acolhida que encontrou em sua casa. Demonstrava prazer, mas não surpresa, por ter feito um bom diagnóstico quanto à hospitalidade de Abraham. Depois de alguns anos difíceis, Abraham se aceitou como terapeuta bastante procurado. Olha só, vocês se cobram aí dos meses, né? Mas depois de alguns anos difíceis, o negócio se estabeleceu.
e principal analista formador da segunda geração de candidatos a analistas dos dois continentes. Em 1914, ao lhe agradecer pelo seu importante artigo sobre voyeurismo, Lou Andréa Salomé elogiou particularmente a clareza de exposição de Abraham e sua disposição em submeter ao material, ao invés de lhe impor dogmas. No mesmo ano, a importância de Abraham chegara a ponto de lhe valer o pedido do psicólogo americano J. Stanley Hall, presidente da Universidade Clark, solicitando-lhe uma fotografia para adornar as paredes do nosso seminário. O sucesso trouxe a prosperidade. No início de 1911, Abraham podia informar a Freud que sua clínica andava animada já há um bom tempo e turbulenta. Fazia análises 8 horas por dia, mas considerava toda essa atividade como uma bênção muito ambígua. Ela lhe deixava, lamentou ele, com uma típica linguagem freudiana, pouco tempo para a ciência. Em 1912, Abraham tinha nada menos do que 10 analisandos, e sua clínica se tornara ainda mais lucrativa do que antes. Nos primeiros 6 meses do ano, ele ganhou 11.000 marcos, uma quantia considerável, e estava pensando em aumentar seus honorários. O senhor vê, disse ele a Freud, mesmo em Berlim, não é mais um martírio ser seu adepto. Abraham raramente se queixava, e quando fazia, não era em relação a seus pacientes, mas aos colegas de profissão. Minha clínica me absorve, escreveu a Freud na primavera de 1912, mas sentia-se levado a reclamar que, para um psicanalista interessado na teoria, Berlim é um solo estéril demais. Embora as reuniões da sociedade psicanalítica estivessem indo bastante bem, faltam as pessoas certas. Não importava. A relativa solidão intelectual de Abraham dava-lhe um grande incentivo para realizar seu próprio trabalho. Os membros do clã psicanalítico eram, quase unanimemente, dotados de uma vitalidade transbordante, mas Abraham tinha ainda mais energia do que a maioria dos outros. Parte de sua intensa atividade, porém, era um ato de vontade, desde a infância, obrigado a lutar com uma asma branda. Parte de sua atividade, porém, era um ato de sua vontade, né? Aí, desde a infância, obrigado a lutar com uma asma branda, uma constituição um tanto frágil, ele praticava tênis, natação e, posteriormente, seu esporte predileto, o alpinismo. O povo atendia 10 horas por dia, fazia todos esses esportes e escrevia. Como, né? Meu Deus. Mas quem nunca, né? Quem nunca fez essa loucura também? Olha. Era uma forma corrente de exercício entre muitos profissionais da área sedentária de Abraham. Mesmo Freud, embora menos aficionado dos esportes árduos do que alguns de seus seguidores, apreciava longas e duras caminhadas pelas montanhas. A determinação que fizera de Abraham um alpinista também alimentava seu trabalho profissional. Ele angariava adeptos, presidia reuniões e dedicava atenção a um leque impressionante de temas. Sua bibliografia incluiu o levantamento da literatura analítica corrente, estudos clínicos, ensaios sobre psicanálise aplicada, abordando assuntos tão diversos como a religião egípcia e a arte moderna. Olha sobre tudo que o homem escrevia, fazendo tudo que ele fazia. Consequências ainda maiores para a história da psicanálise tiveram seus importantes artigos sobre o desenvolvimento da libido, que anos depois serviam para redirecionar o próprio pensamento de Freud. Eu estava pensando aqui, a pessoa fazia tudo isso porque não passava horas em rede social. Aí escrevia. Quantas horas por dia a gente não usa rede social? Mesmo atarefado, ele acompanhava atentamente a política psicanalítica de centros mais agitados, Viena e Zurique. Sua disposição excepcionalmente viva, tão contrastante com a de Freud,
combinava-se curiosamente com uma cautelosa atenção a desvios entre colegas analistas e o menor indício de defecção que apontasse no horizonte. Mas, embora fosse um bom servidor da causa, Abram não era servil a Freud. Com efeito, mantinha independência suficiente para estabelecer relações amigáveis com Fliss, cuja ruptura com Freud não era segredo para ele. No começo de 1911, Fliss, ao saber que Abram havia descoberto ciclos fliessianos num de seus analisandos, convidou-o para uma visita. Conscienciosamente, Abram comentou esse convite com Freud, e Freud reagiu com prudência. Não vejo por que o senhor não deva visitá-lo, escreveu ele, e predisse que Abram iria encontrar um ser humano muito considerável, realmente fascinante. Olha, que fofo, não guardou mágoa. A visita poderia lhe dar uma oportunidade de abordar cientificamente o elemento de verdade que está contido nas doutrinas dos períodos de Fliss. Ao mesmo tempo, Freud advertiu Abram que Fliss certamente tentaria desviá-lo da psicanálise, e como ele crê, de mim, para atraí-lo para seu próprio lado. Fliss, prosseguia ele com rudeza, é fundamentalmente um ser humano duro, cruel, e acrescentou como medida de precaução. Alerto particularmente contra a mulher dele, tola, metida esperta, maliciosa, positivamente histérica. Em suma, perversão e não neurose. Acho que ele tinha um pouco de raiva dela, né? Para continuar amando Fliss, ele, né? Vamos passar a odiar a mulher dele, né? É igual quando o marido trai a mulher e ela fala assim, foi ela que seduziu o meu marido, né? Então eu odeio ela e não meu marido seduzido que me traiu. Conhecem esse movimento? Essa advertência não impediu que Abram cultivasse relações com Fliss. Ele agradeceu o aviso, prometeu exercer a prudência necessária e manteve Freud escrupulosamente informado de suas visitas. Fliss garantiu a Abraham Freud não estava fazendo nenhuma tentativa de afastá-lo da psicanálise, nem de seu fundador. E, de qualquer maneira, ele não lhe parecera absolutamente fascinante. Mas, com a ponta de reserva que constituía sua marca registrada, ele não comentou a depreciativa caracterização de Frau Dr. Fliss, feita por Freud. Tampouco notificou a Freud, seja na época ou depois, que ele e Fliss estavam trocando separatas. Freud certamente exagerou para Abram se associar com seu amigo, com seu antigo amigo. É verdade que Fliss acusava o recebimento das separatas de Abram com um certo servilismo hipócrita, como se elas trouxessem revelações psicanalíticas que Freud, pessoalmente, nunca fora capaz de lhe transmitir. Continue a abrir os olhos. Mas Fliss, aparentemente, não tentou seduzir Abram a abandonar Freud. E se tivesse tentado, não teria conseguido. Abram tinha suficiente astúcia e autodomínio para resistir a tais lisonjas. Em todo caso, uma prova dos sentimentos sinceros e confiança inabalável de Freud se patenteia no fato de que sua intimidade com Abram sobreviveu a essa provocação. Aqui eu acho melhor a gente parar nessa página, porque aí começa uma outra parte que ele vai falar do Ernest Jones, e aí vai ficar sem sentido, tipo, parar no meio. Então, a gente para aqui, e aí volta na semana que vem a partir desse parágrafo, na página 194. Beleza? Tá bom. Até semana que vem. Semana que vem não é carnaval ainda, né? Acho que não, só na outra. Então, semana que vem a gente tem normal, tá bom? Obrigada. Até a próxima.
Bem.